Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 27 de setembro nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Visão do mensageiro. Nós vamos ver uma continuidade daquilo que nós estávamos falando ontem, né? E aqui nós estamos lendo a última sequência de versículos de Daniel, é isso mesmo, estamos finalizando o livro de Daniel aqui no capítulo 12, né? Então a nossa sequência hoje é do 10 ao 12. Finalizando o livro de Daniel, nós finalizamos também os profetas maiores, e a partir de amanhã nós vamos iniciar os profetas menores, né? Iniciando no livro de Oséias. Então, aqui nós vamos ver que o capítulo 10, no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel também chamado de Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que esta visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Então, nós finalizamos ontem falando da menção da visão de Daniel do capítulo 9 aos 3 anos e meio do período chamado Grande Tribulação. E aí ele fala no versículo 2, eu, Daniel, recebi esta visão depois de passar 3 semanas de luto, né? E aí quando você olha luto, você pensa, quem Daniel perdeu, né? Quem morreu da família dele? Não, mas aqui não temos menção de um luto inerente a algum familiar, alguém muito próximo. O luto de Daniel aqui era a tristeza realmente dele ver que muitos que tinham sido levados ao cativeiro tinham se acomodado com a vida na Babilônia, não tinha anseio mais de voltar a Jerusalém, não tinha mais anseio, sabe, de sonhar a restauração de Jerusalém. Então isso para Daniel era o fim, era um luto, né? Então por 3 semanas, né, ele já vinha nesse constante tempo de jejum e oração, né, pela restauração de Israel, porque ele tinha entendido que estava próximo o fim do cativeiro. Deus já tinha revelado a ele que seriam 70 anos, né? E já havia se passado um bom tempo, mais de 50 anos nos capítulos anteriores que nós lemos. Então, ele tem essas 3 semanas de luto e durante todo esse tempo ele não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até que passaram 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de roupas de linho, um cinto de ouro puro, e seu corpo era semelhante a de uma pedra preciosa. O seu rosto faiscava como relâmpago, e os seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, que tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma e de repente, porém, eles se encheram de terror e começaram a se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei pálido, quase desfaleci. Então ouvi o homem falar ao som da sua voz e perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre as minhas mãos, sobre os meus joelhos, e o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que eu tenho a dizer, levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda trêmulo. E em seguida disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido e eu vim em resposta à sua oração.
Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu deixei-o ali com eles na Pérsia, e agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois esta visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então, aquele que parecia com um homem tocou os meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com o Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então, aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente, senti as minhas forças voltarem. Não tenha medo, disse, pois você é muito precioso para Deus, que a paz esteja com você. Tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte, disse, fale, meu Senhor, pois me fortaleceu. Então ele me disse, você sabe por que eu vim? Em breve terei que voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia. E depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês, né? Então aqui o próprio anjo Gabriel, Daniel já tinha tido experiências anteriores, né? Mas essa foi muito mais forte, que ele perdeu as forças. Então aqui você tem um panorama de uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. E era trazido a Daniel a revelação a respeito dos tempos, né? E houve sim uma oposição do reino das trevas para que Daniel não tivesse conhecimento desses fatos futuros. Deus, ele tem prazer de revelar aos seus servos coisas ocultas, não é? Coisas que sábios e entendidos não sabem. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então há disponível isso em Deus para os seus filhos, para os seus servos, e há uma oposição das trevas para que você não tenha conhecimento, né, da revelação de Deus a respeito do tempo que você está vivendo e até mesmo dos tempos futuros. E aqui, literalmente, nós estamos vivenciando uma batalha espiritual, né, onde Daniel sente toda a sua fragilidade, o próprio anjo Gabriel, que é o mensageiro, vem trazer notícias, trava-se uma batalha nos céus, Miguel desce para ajudar nesse combate, a fim de que Gabriel chegasse até Daniel e pudesse transmitir a mensagem e a resposta. O melhor e o mais lindo é isso, a resposta das orações de Daniel. Olhe só no 11, tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo. Agora, portanto, eu lhe enviarei a verdade. Outros 3 persas reinarão e serão sucedidos por um quarto rei muito rico, que os outros ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Então, quando estamos falando da Grécia, estamos falando de Alexandre o Grande, né? Que nós já ouvimos lá a mensagem de Daniel, não é? Revelações de Daniel, profecias de Daniel a respeito da queda deste império. Olha só, então surgirá um rei poderoso, né?
que governará com grande autoridade, realizará tudo o que desejar fazer, mas no auge do seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes, e não será governado pelos descendentes do rei e do reino. Não terá a mesma autoridade que antes, pois seu império será arrancado fora e entregue aos outros. O reino do sul se tornará poderoso, mas um dos seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará o seu reino com grande força. Alguns anos depois será formada uma aliança entre o Reino Norte e o Reino Sul. A filha do Reino Sul se casará com a do Reino Norte para garantir uma aliança, mas tanto ela quanto seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiaram, mas quando um dos seus parentes se tornar Reino do Sul, ele reunirá um exército e entrará na fortaleza do Reino do Norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos deixará o rei do norte em paz, mas mais tarde o reino norte invadirá o reino sul, mas logo voltará para a sua terra. Os filhos do reino norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o reino do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido do reino do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o Reino do Norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião, haverá uma rebelião geral contra o Reino do Sul. Homens violentos do seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento desta visão, mas estes serão derrotados. Então, o Reino do Norte cercará uma cidade fortificada e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque, né? E aí ele vai continuar falando dessa ferrenha batalha, né? Dessa disputa, né? Em relação ao Reino Norte e ao Reino Sul. E no capítulo 12, ele vai falar sobre o tempo do fim. Naquele dia, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todo o seu povo que tiver um nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos, enterrados, ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem a muitos à justiça resplandecerão como estrela para sempre. Mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo, cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi outros dois em pé às margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que tinha sobre o rio: quanto tempo passará até que termine esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene, aquele que vive para sempre, e disse: passará um tempo, depois tempos e meio tempo. Então vamos lá, passará um tempo, tempos e meio tempo, quando o povo santo finalmente for quebrado. Todas essas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor,
como estas coisas terminarão? E ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos, refinados por essas provocações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá, somente os sábios compreenderão o seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Quando você siga o seu caminho até o fim, você descansará e no final dos seus dias se levantará para receber a sua herança, né? Então, nós vamos ver que ele faz a descrição de 1290 dias, né? Que se você dividir por 360, né? Que é o ano, né? Nós vamos ter 3 anos, né? Então, aqui 3 anos e meio exatamente, que é o primeiro tempo. Depois ele fala tempos e meio, que é 1335 dias, que dividido por 360, né? Dá 3 anos e 7 meses, né? Então, bem-aventurado, né? Aqueles que passarem por essa grande tribulação e vão permanecer firmes, né? Então, há muito mistério, né? Revelado aqui pelo profeta Daniel. E amanhã nós começaremos os profetas menores, o livro de Oséias. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e os nossos olhos estejam sempre no Senhor. De Ti vem a nossa segurança, de Ti vem a nossa esperança, de Ti vem tudo o que precisamos para viver aqui nessa terra. Por isso confiamos a Ti, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.